Gente, olha só, hoje eu trago esse shortinho super bonitinho, super simples e fácil de fazer, com esse cintinho aqui, bem na moda, pra gente enfeitar nossas meninas e meninos também, certo? Bom, gente, então o charmezinho desse short, além dos pontos que você olhando assim, se você é iniciante, pode vir comigo tranquila, porque é facílimo. Não tem dificuldade aqui, você vai ver que é facílimo esse ponto. Quem já conhece sabe qual é o pontinho, né? É o trançadinho do ponto alto, muito fácil. Você pode ficar tranquila que você vai acertar fazer. Fiz o detalhe também aqui na perninha, certo? E aqui em cima é o cós feito com o ponto barra, né? Que é o ponto alto em relevo. Então, super fácil. E o cintinho foi apenas ponto baixo. Aqui fiz um detalhezinho, pronto. Muito simples. E para acompanhar, gente, a próxima aula vai vir esse topzinho, esse croppedzinho super charmosinho, que dá, inclusive, se for para você fazer também para você, é só você ter a medida aqui do busto, né, e fazer o resto. Para as crianças, a medida que você vai ter é o tórax, tá? Olha só, e do ombro também, você tem que ter uma noção para a medida do ombro. Mas aqui eu vou passar quantos centímetros eu fiz para esse tamanhozinho, tá bom? Ó, bem simples também, pode ficar tranquila que você vai acertar fazer tranquilamente. O shortinho, gente, a medida que eu me baseei é a medida da cintura para as crianças pequenas, certo? À medida que a criança vai crescendo, e para adulto, você tem que ter a medida do quadril também, tá? Então não é só a cintura, você tem que ter a medida do quadril e fazer o ganchinho. Tem um shortinho meu, cor de abóbora, um laranjinha, que eu mostro como fazer o gancho. Ali é só você aumentar. É um tipo de gancho, né? Que eu coloquei para mais usado assim para short, para todo mundo, né? Mais para short de criança. Aí você dá uma olhada lá também, certo? Para ver se você consegue adaptar para o tamanho que você vai fazer, tá bom? Mais um detalhe, se você não está inscrita, se inscreva, porque vem muita coisa bonitinha por aí, eu tenho certeza que você vai gostar. E se gostar do vídeo, me ajuda a compartilhar, tá, gente? Mostrar para outras pessoas. Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Para fazer esse shortinho, eu usei aquela Charminho, que é muito fina, bem fininha. Ela é bem fininha, tá, gente? Bem fininha, ideal também pro verão, né? Pro que tá vindo por aí, então fica bem levezinho, sabe? Ó, é bem levezinho. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, porque, né, ela é bem fininha mesmo. Mas também, olha só a delicadeza que fica, né? Fica muito delicado. Eu usei para fazer ele a agulha 1,75, tá bom? Aqui para o exemplozinho, que eu vou construir um exemplozinho pequeno para vocês, eu estou usando a número 2 para adiantar um pouco o vídeo, porque a 1,75 iria demorar mais. Bom, pessoal, eu coloquei uma tabelinha aí na descrição do vídeo que você pode se basear por ela. Para começar, você vai fazer um cordão de correntinhas com o tamanho da medida que você vai trabalhar. Depois disso, você vai prender, fazer como eu fiz aqui, segurando certinho para não virar a sua linha, e vai prender aqui com ponto baixíssimo, fechando assim o círculo, e vamos começar a trabalhar circular. Agora vocês vão fazer 3 correntinhas. Vai vir aqui no próximo pontinho e vai fazer, ó, aqui você aperta bem, que faz parte ainda de lá, e aí você vai fazer um ponto alto em cada correntinha. Ponto alto em cada correntinha, tá vendo? Só ponto alto. Você vai circular de pontos altos toda essa fileira, até chegar onde você começou. E eu volto com vocês para mostrar como é que a gente vai dar continuidade. Vamos lá? Cheguei aqui no final da fileirinha. Aí você vem aqui na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntinhas e vamos fazer o ponto barra. Você vai vir então para o próximo pontinho alto, ó, vem por trás e faz um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Depois disso, você vem para o próximo ponto, venho aqui por trás, passo na frente do ponto
e pego a laçadinha, passo tudo de volta por onde eu entrei e faço um ponto alto em relevo pegando por trás. Venho aqui no próximo, vou fazer pela frente, passo na frente do ponto, ó, por baixo dele, puxo a laçadinha e faço aqui atrás um ponto alto em relevo pegando pela frente. O próximo, laçada na agulha, passo por aqui, ó, passo por aqui por baixo, ó, passo na frente do ponto, puxo a laçadinha e faço um ponto alto em relevo pegando por trás, tá? Você vai fazer esse jeitinho que eu mostrei até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu vou mostrar e falar como vocês vão dar continuidade para fazer todas essas fileiras. Eu fiz, gente, um cós bem altinho mesmo, propositalmente, certo? Pra ele ficar bem estilosinho. Tirar o cinto para vocês verem, ó. Tá bom? Então, o cós, ele tá bem altinho mesmo. Eu vou mostrar daqui a pouco, na próxima fileirinha, eu falo como é que vocês vão trabalhar. Vamos lá. Cheguei aqui no final, deixa eu voltar aqui para mostrar, ó. Cheguei no último. Aí é só você vir na terceira correntinha, você vai sempre fechar assim, tá? Fecha aqui na terceira correntinha e aí começa de novo. Você vai fazer 3 correntinhas, vai vir aqui nesse próximo ponto alto que tá pra frente, ó, e vai fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. Vai vir no próximo ponto alto em relevo que está por trás, ó. Aí você passa aqui por trás, passa na frente dele, puxa a laçadinha, volta pelo mesmo lugar e faz um ponto alto aqui atrás. Aí venho aqui na frente, ó, tá vendo? O que tá pra frente você vai fazer, continuar fazendo ponto alto em relevo pegando pela frente. O que tiver pra trás vai fazer um ponto alto em relevo pegando por trás. Eu não vou repetir, gente, porque eu já fiz aqui, certo? Então, só para efeito de mostrar mesmo para vocês. Daqui eu vou dar continuidade como se já estivesse aqui com vocês. Aí eu vou passar para vocês quantas fileiras eu fiz aqui. Como essa linha é bem fininha, então foi necessário para dar esse efeito eu fazer 7 fileiras. Não sei qual linha você está trabalhando, você pode estar trabalhando com uma bem mais grossa, então provavelmente você vai fazer 4 fileiras ou 5. Vai depender da linha que você esteja usando, tá, gente? Ou lã, linha, o que você estiver usando aqui. Em centímetros eu fiquei com 5 centímetros, tá? 5 centímetros de cós. Aí você faz sua opção se você quer esse tamanhozinho e aí é só fazer, tá? Se você tiver com a Anne, provavelmente não vão ser 7, possa ser que sejam 6, entendeu? Você vai alcançar 5 centímetros aqui. Feito isso, depois que você fizer tudo isso, aí vamos dizer que eu tô com vocês já, como eu disse, já nessa partezinha de cá. Né, gente? Aqui é como se eu tivesse feito já os 5 centímetros. Então, o que nós vamos fazer quando chegar lá? Você vai fazer uma correntinha. Nesse mesmo ponto que você fez a correntinha, você volta e faz um ponto baixo. Fiquei assim com um aumentozinho aqui. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixo no próximo, venho aqui no próximo, outro ponto baixo. No que seria o terceiro ponto baixo sozinho, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, formando assim um aumento. Venho no próximo e faço um ponto baixo, o segundo ponto baixo no próximo. Aí no que seria o terceiro ponto baixo sozinho, eu faço novamente um aumento. Então eu vou fazer essa fileira o tempo todo isso, certo? Vou fazer mais uma vez. Primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, tá vendo? No terceiro eu faço 2 pontos baixos juntos. Então você vai fazer isso por toda essa fileira, tá bom? Sempre do mesmo jeitinho. Primeiro sozinho, segundo sozinho, no terceiro faz 2 pontos baixos juntos, fazendo assim os aumentos. Aí quando eu chegar aqui, a gente volta.
Bom, chegando aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos prender com o ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que nós fizemos anteriormente, tá bom? Vou fazer agora 3 correntinhas e vou começar a fazer fileiras de ponto alto. Venho aqui no próximo pontinho, faço um ponto alto, venho no seguinte, outro ponto alto. Não vou fazer aumento, mas não, tá, gente? Só foi essa primeira. Então, vou fazer apenas ponto alto em cima de cada pontinho baixo da fileira anterior, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui o meu, vou fazer essa fileirinha com vocês também, para mostrar já depois como vocês vão dar continuidade. Só ponto alto, tá bom? Vamos lá? Pronto, pessoal, cheguei aqui, vou fechar com um pontinho baixíssimo na terceira correntinha e pronto. Agora vocês vão fazer o seguinte, ó, para começar a próxima fileira, faz 3 correntinhas e venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto alto. Aí venho no próximo, um ponto alto e assim vai, tá? Ó, vou mostrar agora como é que eu fiz. Eu fiz aqui 5 fileiras de pontos altos, sem aumento nenhum. 1, 2, 3, 4, 5. Esqueça, aumento só foi mesmo aqui. Mas claro, se você tiver experiência e quiser colocar mais aumentos, pode também, certo? Aí você coloca de 5 em 5, de 10 em 10, mas aí já seria um outro estilo. Vamos manter no que eu estou ensinando aqui, tá bom? Que se está começando, então vamos lá. Você vai fazer 5 fileiras de pontos altos, exatamente como eu mostrei aqui. Você vai fazer as 5 fileirinhas, exatamente como eu mostrei aqui, certo? E eu vou vir já pra cá, tá, gente? Como se eu tivesse feito as 5 fileiras com vocês. Eu não vou repetir, porque já que eu já fiz aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou agora passar para a próxima etapa, que são esses pontinhos aqui. Você vai fazer as 5 fileiras, ou se você quiser mais fileiras, pode fazer também, que fica lindo também. O importante é fazer essa variação de pontos, que ficou bem bonitinho, né? Então, vamos lá? Vamos continuar. Que você tenha chegado na última fileira, tá? Vamos dizer que eu fiz aqui as 5 com você. Vamos para essas fileirinhas com esses pontinhos aqui agora, tá bom? Para começar, você vai fazer 3 correntinhas e vamos fazer o seguinte, ó. Você vai pular essa aqui, esse próximo ponto alto e vem para o seguinte e faz um ponto alto. Nesse ponto alto que eu pulei, eu vou voltar nele e vou fazer um ponto alto, formando assim esse ponto alto cruzadinho. É só isso o ponto, tá, gente? Vou pular aí para fazer, vamos lá. Ó, você vai pular esse próximo e no seguinte você faz um ponto alto. Esse que eu pulei, eu vou voltar e vou fazer um ponto alto nele. Fiz assim o meu ponto alto cruzadinho. Mais uma vez, ó, pulo o próximo, no seguinte, faço um ponto alto. No que eu pulei, vou voltar e faço um ponto alto também. É só isso, certo? Você vai fazer isso toda essa fileira. Pulo esse, venho no próximo, faço um ponto alto. Volto aqui e faço o ponto alto também, tá bom? Ó, só pontinho alto cruzado. Você vai fazer desse jeitinho. Sempre pula o próximo, no seguinte você faz, aí volta e faz o ponto que pulou. Vamos fazer isso, você vai fazer isso até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para mostrar como vocês vão fazer as próximas. Vamos lá. Bom, pessoal, cheguei aqui no final, você vai fazer até o máximo, né, que você puder. E depois é só você ligar aqui com um pontinho baixíssimo na terceira correntinha que você fez, tá? Gente, para a próxima fileira é bem simples, é só você seguir o mesmo passo, ó. Vou só mostrar o comecinho aqui. Você vai fazer 3 correntinhas, vai pular esse próximo e no seguinte, como já tá feito, fica bem melhor, né? Fica mais fácil. Então você faz um ponto alto aqui, aí no ponto alto que você pulou é só voltar e fazer outro ponto alto, formando assim o xizinho, né? Depois disso, ó, pulo esse, venho no seguinte, faço um ponto alto aqui,
Aí volto nesse que eu pulei e faço outro ponto alto. Aí depois, ó, pulo esse, venho no seguinte, que tá já cruzadinho, né? Só seguir. E volto nesse que eu pulei e faço um ponto alto, tá bom? Ó, só isso que vocês vão fazer. Aí você vai fazer mais 5 fileiras só com esse ponto do jeito que eu mostrei. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileirinhas com esse ponto. E depois você vai fazer, no meu caso aqui, aí você vai ver a sua medida. Ó, até chegar aqui nesse ganchinho, eu fiz com 11 centímetros. Então, eu ia fazer, por exemplo, se o meu shortinho fosse até aqui, essa parte, né, antes do gancho, se fosse até 14, eu ia fazer 5 de um, 5 do outro, 5 de um, 5 do outro, até chegar à medida que eu preciso, entendeu? Como a medida que eu tô trabalhando até o ganchinho era 11 centímetros, então eu fiz os 5 e mais 2 de ponto alto, mais 2 fileiras de ponto alto, certo? Então você vai ver direitinho até onde você vai fazer e é só ir alternando ponto alto e ponto cruzadinho, ponto alto, ponto cruzadinho, até chegar onde você quer a medida do seu gancho. Então vamos lá, gente, vocês vão fazendo essas fileirinhas até chegar aqui no ganchinho e eu volto já já com vocês. Só mostrar aqui para vocês, por exemplo, quando você sair desse pontinho cruzado para ir para as fileiras de pontos altos, ó, só para mostrar como você vai fazer. Você vai fazer apenas ponto alto em cima de cada pontinho da fileira anterior. Eu faço um ponto alto aqui, outro ponto alto aqui, tá vendo? Só ir fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto da fileira anterior, tá? Só isso, tá, gente? Ó, ponto alto aqui, aí ponto alto em cima do outro e mais nada. Então você vai fazer isso, eu tô dizendo assim, sabe quando você for pular da fileirinha de ponto cruzado para a fileira de pontos altos, que eu não tinha mostrado. Então vamos lá, gente. A minha última fileira foi de pontos altos na hora de fazer o gancho. Eu vou mostrar para vocês, mas vou explicar caso a sua fileira termine com o ponto alto cruzado. Vamos lá? Terminando essa parte toda aqui, né, vamos dizer que chegamos no ganchinho. Eu não fiz com gancho, porque eu estou fazendo o menor tamanho. A depender do tamanho que você esteja fazendo, ou se você quiser fazer o ganchinho, você pode fazer. Então, primeiro passo, você vai ver aqui, é o seu central, né? Você vai contar quantos pontos altos você tem e vai dividir por 2. Vai colocar, aí você vai contar, né, a metade, então vamos dizer, deu, sei lá, deu 60, então vai ficar 30 para cá e 30 para cá, certo? Se deu 61, aí você tenta adaptar um pontinho a mais aqui, finaliza com mais outro ponto, para que você fique sempre com o número par, tá bom? Da mesma forma, se o seu final foi com esse pontinho aqui, do mesmo jeito, sendo que você vai contar quantos grupinhos desses pontinhos altos cruzados você tem. Então você vai separar os grupinhos para um lado e os grupinhos para o outro. Da mesma forma, aí vamos dizer que tenha dado um número ímpar, é só você acrescentar, encaixar mais um no final, tá, gente? Para que não fique com muita diferença. Então, gente, da forma que eu fiz, então vamos supor, né, que aqui eu estou fazendo só no olho, mas vocês vão estar com seu marcadorzinho certinho aqui. Então vamos dizer, eu estou com o meu marcador aqui, então vamos dizer que seja aqui a minha metadezinha, então eu vou vir introduzir assim por fora, puxar a laçada, fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Fechei a perninha. Aí é só começar, vou fazer 3 correntinhas, vamos dizer que seja o ponto alto que eu tô... Aí você vai observar. Porque foram 3 fileirinhas que eu fiz com esse pontinho. Então, assim que eu terminei o gancho, eu não fiz mais ponto alto. Mesmo que tivesse que ser minha próxima fileira ponto alto. Eu não fiz porque eu quis terminar, para dar esse efeito bonitinho, eu quis terminar com esse pontinho. Então, vamos lá, fazendo exatamente como eu fiz. Eu fiz as 3 correntinhas. Pulei o próximo, no seguinte eu faço o pontinho
alto. Aí eu volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto também, fazendo ponto cruzadinho. Pulo esse ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. E no pontinho que eu pulei, volto e faço um ponto alto também. Gente, aí é a mesma coisa do que você fez em cima, tá? Você vai chegar aqui no final, vai ligar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas e faz novamente igual, tudo igual, até formar as 3 fileirinhas do final, certo? Se você estiver fazendo como eu fiz, é só isso, tá? Então, bem simples, bem fácil, mas bem delicadinho. De qualquer forma, como eu sei que tem muita gente começando, eu vou fechar aqui, vou cortar e vou começar a outra perninha só para mostrar ao vivo mesmo como é que vocês vão fazer, tá, gente? Porque às vezes a gente falando parece fácil, mas para quem tá começando, eu sei que, né, que às vezes a gente precisa ver a pessoa fazer. Então eu vou fazer, tá bom? Espera aí que eu volto. Ó, pessoal, aí como eu disse a vocês, né, fechei aqui com um ponto baixíssimo, fiz até onde deu, fechei com ponto baixíssimo, pronto, cortei a linha. Como para começar a outra perninha. Aí aqui essa parte é a parte de trás, ó, certo? Onde tá indo o fiozinho ali. O que você vai fazer, ó? Prendi minha linha bem aqui, logo no comecinho aqui, prendi a linha e vou começar a fazer o pontinho também, normal. Então faço 3 correntinhas. Depois disso, vou pular esse próximo, venho no seguinte, faço um ponto alto. Aí volto no que eu pulei e faço outro ponto alto. E assim vai fazer do mesmo jeito, tá? Quando você chegar aqui, nesse finalzinho aqui, aí sim eu volto para mostrar. Mas você vai ver que é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui antes. Vamos lá. Então, cheguei aqui no final, ó, isso que eu tava querendo mostrar. Esse aqui foi o último ponto possível para fazer o cruzadinho. Ó, aí venho aqui na terceira correntinha e é só você fechar com o ponto baixíssimo com o começo. E pronto, tá fechado o nosso shortinho aqui embaixo, tá? Ó. Ele é abertinho mesmo, porque os pontinhos, né, são abertinhos. Então ele fica assim, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó, pessoal, tá vendo? Mesma coisa que eu fiz lá, fiz aqui. Aí você vai fazer agora, olha que engraçadinho, um shortinho pequenininho. Então você vai fazer agora mais 2 fileirinhas, se você quiser do mesmo tamanhozinho. Se você quiser tiver fazendo um tamanho maior, provavelmente você vai fazer mais fileiras. Aqui eu fiz, ó, quase 3 centímetros, então deu 2,5 centímetros. Mas se você estiver fazendo um shortinho maior, nada empata, né? De você fazer 4 centímetros dessas fileirinhas, que fica bem bonitinho. Ele que deu um detalhe bem charmosinho no short. Para esse cintinho eu fiz 9 fileirinhas de pontos baixos, idas e voltas, idas e voltas, idas e voltas, tá? Eu vou fazer um exemplozinho também pequenininho para vocês. No final aqui eu fiz apenas 3 fileirinhas de diminuição para poder ficar com esse efeitozinho, sabe? Você vai ter, ó, a medida que eu fiz aqui, dele, ó, 2 centímetros, quase 3. Vamos botar 3 centímetros, tá bom? 3 centímetros no meu caso aqui deu mais ou menos 9, deu 9 pontinhos, 9 correntinhas para começar. Você vê direitinho aí quanto que vai dar o seu. Aí eu faço mais uma correntinha, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Aí venho no ponto seguinte, um ponto baixo, e no próximo ponto baixo, e é só isso, ponto baixo, ponto baixo. Ó, vamos lá. Aí vamos indo aqui juntas até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui no final, você vai fazer o último pontinho baixo na correntinha. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. E assim vai ser por todas as fileiras, tá? Então você logo nesse primeiro aqui, você já trabalha um pontinho baixo e vai contar. Para que não saia todo errado, é bom você contar até chegar lá no final, tá? Só isso, gente, ponto baixo. Aí chega aqui, vai na última correntinha, um ponto baixo, sobe uma correntinha. E assim vai até alcançar os centímetros que você precisa.
No final você vai fazer 2 fileirinhas com diminuição de ponto baixo, que é só mostrar aqui para vocês. A diminuição de ponto baixo você faz só para relembrar, né? Então você vem aqui, tem um pontinho aqui, você vem nesse, aí você vem no próximo, ó, e fecha os 3. Aí eu já fiz uma diminuição aqui, certo? Lógico, isso eu tô falando aqui no comecinho, só para passar aqui para vocês, que ele é bem simplesinho. Ou não, ou você faz ele retinho, tá vendo? Eu fiz só 3 diminuições, 3 fileirinhas com diminuições, até criar essa pontinha aqui, tá bom? Então tá pronto o nosso shortinho, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que é muito simples, muito fácil de fazer e muito rápido. Então aqui para venda é show de bola também, gente, tem um valor bacana, né? Shortinho geralmente tem um valor bom. Pode ser feito também para menino, se você quiser, certo? Aí ao invés de você terminar com ponto cruzadinho, né, que deixa mais feminino, você pode terminar com um ponto alto, entendeu? Aí faz ponto cruzadinho aqui, mas quando finalizar as carreiras aqui, as 3 últimas, ao invés de ponto cruzado, você faz ponto alto. Gente, aí é o seguinte, eu queria pedir a vocês que vocês compartilhem. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras amigas e amigos que precisam muito dessas videoaulas, que trabalham com venda, que precisam disso para poder, às vezes até para poder sobreviver. Então me ajudem a compartilhar, que chegue esses vídeos a outras pessoas e claro, evidentemente que vocês vão estar me ajudando muito, porque o canal vai começando a ficar mais conhecido e o YouTube passa a indicar também, tá? Bom, pessoal, a próxima aula vai ser a blusinha, que é extremamente fácil também, olha lá, não tem dificuldade nenhuma, certo? Aqui você pode, eu até deixei sem colar, tá, gente? Só botei para efeito da foto, mas caso você esteja fazendo para uma criança maior ou até para você mesma, faz sem esse lacinho, ó, tá vendo? Ele é bem simples, rápido, você vai amar fazer. Muito, muito, muito fácil e rápido. Não tem dificuldade aqui não. Agora, se for para criança, eu acho que fica bonitinho, né? Colocar um lacinho desse. Esses lacinhos você compra em qualquer armarinho, vende um pacotinho. Ou faz, se você souber fazer, é simplíssimo também para fazer, ó lá. É um lacinho, ó, que elas fazem e botam o botãozinho. Lacinho, né? Com essas fitinhas. Eu não sou muito boa para isso, para fazer isso. Engraçado, né? A gente, cada um gosta de uma coisa. Eu sou melhor gosto mais assim do crochê. Essas fitinhas, essas coisas assim, muito detalhistas, eu não sou muito boa. Mas é isso, fica a dica aí, você pode colocar se for para criança ou não, tá? Quero mais uma vez agradecer por sua presença maravilhosa aqui, que é o que me estimula. As palavras carinhosas, sempre tão carinhosas comigo, gente. Quero deixar um beijo grande para você e bora trabalhar. Até o Natal, vou tentar, tô fazendo de tudo para postar todos os dias, gente, para dar opção de roupinha para vocês, para as crianças, tá? Então vamos lá, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.